Sabe, tem alguns nomes na literatura que simplesmente ficam, né? E Sylvia Plath, com certeza, é um deles. Mas o que é que faz a voz dela ser tão potente e, ao mesmo tempo, tão devastadora? É isso que a gente vai tentar entender hoje. A obra, o estilo e o legado de uma das escritoras mais marcantes do século XX. Para a gente entender por que a obra da Plath mexe tanto com as pessoas até hoje, não adianta só ler o que ela escreveu. A gente precisa sacar como ela escreveu, o estilo dela, sabe? Não é só uma técnica literária, é tipo a chave que abre a porta para o universo complexo dela. Então vamos começar pela figura dela. O nome Sylvia Plath, hoje em dia, virou quase um sinônimo para um tipo muito específico de intensidade na literatura. Ela é muito mais que uma autora, ela virou um ícone cultural. Uma voz que, para muitos, é poderosíssima e, para outros, super controversa. E essa dualidade, essa tensão, é fundamental para entender o legado dela. E olha, uma boa parte dessa imagem de ícone foi construída por causa de um livro em especial. O único romance dela, A Redoma de Vidro. É ali que a voz da Plath aparece do jeito mais direto e que mais marcou, sabe? Mas assim, A Redoma de Vidro é bem mais que uma simples história. É um verdadeiro mergulho na cabeça da protagonista. Um retrato muito fiel daquela pressão social sufocante que as mulheres sofriam na época e também daquela linha tênue, sabe, entre a sanidade e, bom, o contrário. E o fato de ser uma obra quase autobiográfica, isso torna tudo ainda mais forte, mais perturbador. E essa intensidade da escrita, nossa, dá para sentir na pele. Dá uma olhada nesta citação. Ela consegue capturar perfeitamente o sentimento principal do livro. Aquela sensação de estar preso, isolado dentro de uma redoma de vidro, olhando o mundo todo distorcido, como se fosse um pesadelo. É exatamente essa barreira invisível que define toda a experiência da personagem. Aí fica a pergunta, né? O que faz esse livro ser tão pessoal, tão cru? A resposta não está só na história em si, mas principalmente no jeito que ela conta essa história. E é isso que nos leva direto para o estilo literário dela. E esse jeito de contar, nos leva bem para o centro da técnica dela. A grande chave para entender a Plath é um movimento literário que ela mesma ajudou a definir, a poesia confessional. Basicamente, o que a poesia confessional fez foi quebrar um tabu gigantesco na literatura. Sabe aqueles assuntos que eram considerados íntimos demais para virar arte? Tipo doença mental, traumas de família, sexualidade, morte. Tudo isso foi jogado ali, no centro do palco. Aquele eu do poema deixou de ser só uma máscara, sabe? Ele se misturou com o eu real do autor de um jeito que nunca tinha sido feito antes. Foi chocante para a época. E essa comparação aqui mostra a diferença perfeitamente. Pensa só, a escrita mais tradicional geralmente mantinha uma certa distância, usava metáforas para falar de sentimentos, uma coisa mais velada. Já a voz confessional, ela vai direto ao ponto. A perspectiva é totalmente pessoal, o eu. O assunto é a experiência real, vivida na pele. E o tom? Bom, o tom é cru, é íntimo, chega a ser desconfortável de tão honesto. Então, tudo isso nos leva para o legado dela, que é justamente a conexão entre todas essas coisas. A pessoa, a obra, o estilo. Na Sylvia Plath, isso não se separa. É um pacote só, indivisível. Vamos ver como essa engrenagem funciona. A lógica aqui é bem clara. Primeiro, a Plath pega as próprias experiências de vida como matéria-prima. Aí, o estilo confessional entra como a ferramenta perfeita, a que dá a permissão para ela botar tudo isso para fora, de forma direta, sem filtro nenhum. E o resultado é uma obra como A Redoma de Vidro, onde a linha entre o que é ficção e o que é autobiografia fica de propósito meio borrada, sabe? E o impacto disso é visceral. Então, para a gente amarrar as pontas, o ponto principal é ver a Sylvia Plath não só por aquele clichê de poeta trágica. É preciso enxergá-la como uma arquiteta mesmo, de uma voz literária nova. Com A Redoma de Vidro, ela pegou aquela honestidade brutal da poesia confessional e levou para dentro de um romance. E o verdadeiro legado dela é esse, essa fusão, a coragem de pegar a experiência mais íntima e transformar em arte pública, de um jeito radicalmente honesto. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? O trabalho da Plath e de outros escritores confessionais levanta uma pergunta que é super atual, ainda mais hoje com rede social e tudo mais. O que acontece com a arte e com o próprio artista quando aquela fronteira entre a pessoa pública e a vida privada simplesmente some? Fica aí a pergunta pra gente pensar.